Olá, hoje meu grupo vai falar de circulação fetal. Os integrantes são Giovanna Medeiros, Helena Priori, Lara de Freitas, Maria Clara Siqueira, Mariana Bandim, Mirella Rego, Rodrigo Botelho e Ruda Marques. Os tópicos que nós vamos falar nesse trabalho são como funciona a circulação fetal e por que é diferente da adulta, o papel da placenta e do cordão umbilical, o trajeto do sangue fetal e do ducto venoso, o forame oval, o ducto arterioso, o que muda imediatamente após o nascimento, o fechamento dos chantes fetais e o que eles se tornam, e o que pode dar errado, problemas comuns nessa transição. Bom, nesse primeiro tópico eu vou explicar um pouco como funciona a circulação fetal de maneira geral, e os meus colegas nos próximos tópicos vão dar uma aprofundada em coisas mais específicas da circulação fetal, e eu também vou falar por que ela é diferente da circulação adulta. Bom, primeiro é importante entender que o feto vai ser conectado à placenta pelo cordão umbilical e é através dos vasos sanguíneos do cordão que o feto vai receber a oxigenação e a nutrição necessária para o seu desenvolvimento. Basicamente, uma coisa diferente da circulação fetal é que vão existir 3 shunts que vão ser característicos. A gente vai ter o foramen ovale, que vai conectar o átrio direito do coração com o esquerdo. Vai ter o ductus arteriosus, que vai conectar a artéria pulmonar com a aorta. A gente vai ter o ductus venosus, que vai desviar o sangue umbilical para a veia cava inferior. É também importante a gente entender como é que funciona o coração fetal e como é que vai ser feita a passagem do sangue pelo corpo do feto. Bom, basicamente o sangue vai entrar no átrio direito e vai seguir para o esquerdo pelo foramen oval. Em seguida, ele vai para o ventrículo esquerdo e em seguida para a aorta. Da aorta, o sangue vai para o músculo cardíaco, braços e cérebro, retornando para o átrio direito pela veia cava superior, e pouco desse sangue menos oxigenado se mistura com oxigenado para passar pelo foramen ovale. O restante do sangue vai seguir para o ventrículo direito. O sangue do ventrículo direito segue pela artéria pulmonar, porém ele vai pegar o ductus arteriosus para a aorta descendente, seguindo para as artérias umbilicais e pela placenta. Essa circulação fetal ela vai ser principalmente diferente da circulação adulta, porque vai ter uma menor necessidade de fluxo sanguíneo no pulmão e no fígado na fase fetal, porque esses órgãos eles não estão completamente desenvolvidos nessa fase. E aí vai ser necessário o desvio do sangue para que eles não atinjam diretamente esses órgãos em alta quantidade. E aí por isso também que a gente vai ter a existência desses shunts que vão conectar diferentes vasos com o coração, por exemplo, que vai servir principalmente para desviar o sangue desses órgãos, objetivamente. Falando agora do papel da placenta e do cordão umbilical na circulação fetal. A placenta, ela atua como um órgão multifuncional essencial para a vida intrauterina do feto, desempenhando funções que, após o nascimento, são atribuídas a diferentes órgãos. Por exemplo, as trocas gasosas. A placenta ela funciona como os pulmões do feto, realizando a troca de oxigênio e dióxido de carbono entre o sangue materno e fetal. Ela atua também na nutrição, já que serve como trato intestinal, fornecendo nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento do feto. Também atua na excreção, desempenhando o papel dos rins, eliminando produtos de degradação do metabolismo fetal. E, além disso, a placenta possui grandes seios venosos, que funcionam como uma fístula arteriovenosa de baixa resistência, facilitando o fluxo sanguíneo sistêmico do feto. Ela também atua como uma barreira imunológica, protegendo o feto contra possíveis agressões do sistema imunológico materno. Já o cordão umbilical é a estrutura que conecta o feto à placenta, permitindo a comunicação entre ambos. Ele contém 3 vasos sanguíneos, são eles 2 artérias umbilicais e uma veia umbilical. Essa veia umbilical é responsável por transportar sangue oxigenado e rico em nutrientes da placenta para o feto, enquanto as artérias umbilicais levam sangue desoxigenado e com resíduos metabólicos do feto de volta à placenta para eliminação. Essa circulação é crucial para manter o ambiente fetal adequado ao desenvolvimento, garantindo assim a oxigenação e nutrição necessárias, bem como a remoção eficiente de resíduos. Agora, tratando um pouco sobre o trajeto do sangue fetal
e o papel do ducto venoso, podemos inferir que durante a vida intrauterina, o feto não respira pelos pulmões nem se alimenta pelo sistema digestivo. Todo o oxigênio e os nutrientes vêm da mãe, por meio da placenta, e chegam até o feto através da veia umbilical, que transporta sangue rico em oxigênio. Ao entrar no corpo do feto, a veia umbilical leva esse sangue até o fígado, mas a maior parte dele não passa diretamente pelos tecidos hepáticos. Em vez disso, esse sangue é desviado por uma estrutura chamada ducto venoso, que é uma espécie de atalho que envia o sangue diretamente para a veia cava inferior, rumo ao coração. Esse desvio é essencial, porque permite que o sangue altamente oxigenado chegue mais rápido ao cérebro e ao coração fetal, que são os órgãos que mais precisam desse oxigênio nesse momento do desenvolvimento. Chegando ao coração, o sangue entra no átrio direito e, como os pulmões ainda não estão funcionando, a circulação fetal possui mecanismos para evitar que o sangue vá para eles. Assim, boa parte do sangue passa diretamente para o átrio esquerdo por meio do forame oval, uma estrutura que só existe no feto. Dali, o sangue segue para o ventrículo esquerdo, depois para a aorta e vai irrigar principalmente o cérebro e o coração. Já o sangue que não passou pelo forame oval vai para o ventrículo direito e é bombeado para a artéria pulmonar. Como os pulmões estão colapsados e com alta resistência, a maior parte desse sangue é desviada novamente, agora por outra estrutura chamada ducto arterioso, que liga a artéria pulmonar à aorta descendente. Por fim, esse sangue vai ao corpo inferior do feto e retorna à placenta pelas artérias umbilicais, completando o ciclo. Em resumo, o ducto venoso tem papel fundamental na circulação fetal, porque permite que o sangue mais oxigenado chegue rapidamente ao coração e, principalmente, ao cérebro do feto, garantindo um desenvolvimento adequado mesmo antes do nascimento. O forame oval é uma abertura entre as cavidades superiores do coração, os átrios direito e esquerdo, localizada no septo interatrial. Ele permite que a maioria do sangue, ao chegar no coração fetal, passe diretamente do átrio direito para o esquerdo, evitando a passagem pela circulação pulmonar, que não funciona no período fetal, visto que as trocas gasosas ocorrem em nível placentário. Em cerca de 75% da população, a abertura fecha-se espontaneamente no período neonatal, à medida que a resistência pulmonar cai e uma quantidade maior de sangue começa a fluir pelos pulmões, com um aumento subsequente na pressão do lado esquerdo. Quando existe algum defeito em que esse fechamento não é permitido, se diz que o paciente tem um forame oval patente. Na maioria dos casos, esses pacientes são assintomáticos, mas esse quadro pode estar associado, em algumas situações, a complicações como acidentes vasculares. E o que é o ducto arterioso e o que ele liga? O ducto arterioso é uma estrutura fetal que serve como um desvio temporário na circulação do sangue. Ele vai ser um vaso sanguíneo fetal derivado da sexta bolsa aórtica esquerda e é fundamental durante a vida intrauterina, fazendo parte das adaptações especiais do sistema circulatório do feto. O que é que o ducto arterial vai ligar? Ele vai ligar a artéria pulmonar à aorta descendente, permitindo que o sangue desvie dos pulmões que ainda não estão funcionando para a troca gasosa. Dessa forma, quais são as funções do ducto arterioso? Primeira função, ele vai realizar o desvio do sangue dos pulmões. O que acontece é que no ambiente intrauterino, a resistência vascular pulmonar é elevada, devido à imaturidade pulmonar e ao colabamento dos alvéolos. E a resistência vascular sistêmica é baixa, porque a placenta é um leito de baixa resistência. Então, o ducto arterioso vai permitir que a maior parte do sangue bombeado do ventrículo direito, que normalmente iria para os pulmões, seja desviado diretamente para a aorta e assim para o resto do corpo. Isso vai evitar a sobrecarga pulmonar e garantir a perfusão sistêmica eficaz. Além disso, o ducto arterioso ele vai fazer a complementação de outros desvios fetais, porque ele vai atuar em conjunto com o forame oval e vai permitir o desvio do sangue oxigenado da veia cava inferior do átrio direito para o átrio esquerdo, e vai otimizar a circulação fetal e garantir que o sangue mais oxigenado chegue ao cérebro e aos órgãos vitais. Assim, o que é que acontece após o nascimento daquele bebê? O bebê, ao nascer, ele começa a respirar. Isso faz com que os pulmões eles se expandam e o sangue precise passar por eles para ser oxigenado. A resistência nos vasos pulmonares vai diminuir e o ducto arterioso vai começar a se fechar gradualmente. Esse processo vai ser estimulado pelo aumento da pressão de oxigênio no sangue e pela queda de prostaglandinas. Isso vai permitir, todos esses fatores em conjunto vão promover a vasoconstrição funcional do ducto em até 24 a 48 horas. E o fechamento anatômico dele, ou seja, a fibrose, vai formar o ligamento arterioso posteriormente. Mas afinal, o que muda imediatamente após o nascimento?
Imediatamente após o nascimento, a circulação fetal sofre mudanças que permitem a transição da vida intrauterina para a vida extrauterina. Essas transformações são essenciais para adaptar o organismo do recém-nascido à respiração pulmonar e ao fim da dependência da placenta como fonte de oxigênio e nutrientes. A primeira e mais importante alteração ocorre com a expansão pulmonar. Ao realizar sua primeira inspiração, o recém-nascido substitui o líquido pulmonar por ar, promovendo a vasodilatação dos vasos pulmonares e uma queda abrupta da resistência vascular pulmonar. Essa mudança permite um aumento significativo no fluxo sanguíneo para os pulmões, favorecendo a oxigenação. Com o início da respiração eficaz, há também uma redução da tensão elástica dos arcos costais e também da parede torácica, o que diminui a pressão intersticial pulmonar e facilita ainda mais o fluxo sanguíneo através dos capilares pulmonares. O aumento da pressão de oxigênio e a redução da pressão de dióxido de carbono reforçam a vasodilatação nas arteriolas pulmonares. Como resultado, a resistência pulmonar, que era alta durante a vida fetal devido aos pulmões colapsados, cai drasticamente, permitindo a perfusão mais eficiente para a troca gasosa. Paralelamente, o clampeamento do cordão umbilical interrompe o fluxo sanguíneo vindo da placenta, que era uma circulação de baixa resistência. Com isso, a resistência vascular sistêmica aumenta, elevando a pressão arterial e contribuindo para uma redistribuição da circulação. Esse novo equilíbrio de pressões leva ao fechamento funcional de estruturas fetais, o forame oval, o ducto arterioso, o ducto venoso. Outra mudança essencial é a inversão do fluxo sanguíneo. No feto, o sangue oxigenado vinha da placenta por meio da via umbilical, mas após o nascimento, a oxigenação passa a depender exclusivamente dos pulmões, que agora estão ativos. Por fim, o débito cardíaco, que na vida fetal era direcionado principalmente ao cérebro e ao coração, passa a ser distribuído de forma mais equilibrada, contemplando também os pulmões e o sistema digestivo, que se tornam plenamente funcionais com a vida extrauterina. Essas adaptações ocorrem de forma coordenada e rápida, garantindo que o recém-nascido possa sobreviver e desenvolver fora do útero. Passando agora para o sétimo tópico, que é o fechamento dos chantes fetais e o que eles se tornam, é importante perceber primeiro que durante a vida fetal, o sangue é desviado por 3 estruturas denominadas chantes, que permitem que o oxigênio vindo da placenta circule de forma eficiente, já que os pulmões ainda não funcionam. E após o nascimento, essas estruturas se fecham de forma funcional e de forma anatômica, e são elas: o ducto venoso, que tem como função fetal desviar parte do sangue oxigenado da veia umbilical diretamente para a veia cava inferior, fazendo com que esse sangue evite o fígado, e o fechamento ocorre nas primeiras horas ou dias após o nascimento, o fechamento funcional no caso, e o fechamento completo anatômico se dá em até 1 a 3 semanas após o nascimento. E na forma final, ele se torna o ligamento venoso no fígado. Já o forame oval tem como função fetal a passagem do sangue da aurícula direita para a esquerda, desviando o sangue dos pulmões. O fechamento funcional ocorre com a primeira respiração do bebê, e ele se dá pelo aumento da pressão no átrio esquerdo, e o fechamento anatômico leva de semanas a meses, e na sua forma final ele se torna a fossa oval no septo interatrial. E o ducto arterioso tem como função fetal desviar o sangue do tronco pulmonar diretamente para a aorta, o que faz com que o sangue evite a circulação pulmonar. O seu fechamento funcional ocorre em até 48 horas após o nascimento e é estimulado pelo aumento de oxigênio e pela queda das prostaglandinas. Já o fechamento anatômico ocorre em até 3 semanas. Na sua forma final, ele se torna o ligamento arterioso. Tópico 8. O que pode dar errado? Problemas comuns nessa transição. O primeiro é a hipertensão pulmonar resistente do recém-nascido, que é caracterizada pela manutenção da resistência vascular pulmonar alta após o nascimento, impedindo o aumento de fluxo sanguíneo pulmonar e mantendo o shunt direita e esquerda através do ducto arterioso e ou do forame oval, resultando em grave hipoxemia. Também há a persistência do ducto arterioso. Ele deveria fechar funcionalmente nas primeiras 24 a 48 horas de vida. Sua persistência causa sobrecarga no volume pulmonar, levando ao aumento da pressão arterial e risco de insuficiência cardíaca. O forame oval patente, que o fechamento dele funcional depende do aumento da pressão no átrio esquerdo e, se persistir, pode haver o shunt direita e esquerda no contexto da hipertensão pulmonar persistente no recém-nascido, agravando a hipoxemia.
Malformações cardíacas congênitas. Elas surgem quando os desvios não se fecham após o nascimento. E anormalidades na anatomia do coração também podem alterar o fluxo sanguíneo. Esses defeitos, eles podem ser cianóticos ou acianóticos. As cianóticas são tipicamente decorrentes de desvios da direita para a esquerda no sangue após o nascimento, e as acianóticas são tipicamente desvios da esquerda para a direita após o nascimento. Insuficiência respiratória e surfactante. A má reabsorção do líquido pulmonar fetal ou a deficiência de surfactante mantém a resistência vascular pulmonar elevada e prejudica a oxigenação, retardando o fechamento dos chantes fetais. E por último, a sepse neonatal. Infecções graves alteram a contratilidade cardíaca e o tônus vascular pulmonar, podendo perpetuar a resistência elevada e a hipoxemia, além de causar o choque séptico.